Hello, hello! Sejam muito bem-vindos ao canal Science Rocks. Eu sou a Gabriele Creli. Esse é mais um episódio da série Como Me Tornei um Cientista, edição Mulheres da Ciência. Hoje estamos aqui com uma mulher maravilhosa. Seja muito bem-vinda, professora Letícia. Eu vou ler um pouquinho do latte dela para vocês. Realizou mestrado na Faculdade de Medicina da USP e doutorado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. É cientista do nosso estado, pela FAPERJ, e foi coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ciências Biomédicas, no período de 2014 a 2018. Atualmente é coordenadora da área biológica da FAPERJ, onde exerce ainda a presidência da Comissão de Equidade, Diversidade e Inclusão. Desenvolve trabalhos na interface em ciência básica e clínica, especialmente no estudo de transtornos de ansiedade e humor, com neuroimagem e inteligência artificial. Coordena a Comissão Permanente de Equidade de Gênero da UF e é membro do movimento Parenting Science, vencedora do Prêmio Mercosul em Ciência e Tecnologia em 2020 na área de inteligência artificial e do Prêmio 25 Mulheres na Ciência América Latina pela 3M em 2021. Em 2021, ganhou também o Nature Research Award for Inspiring Women in Science, Parenting Science Movement, promovido pela Nature. Vencedora do prêmio Nízia da Silveira, concedido pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Em 2023, ganhou moção de aplauso pela Câmara Municipal de Niterói, representando a Comissão de Equidade de Gênero da UF. É mãe de uma moça nascida em 2005, a professora Letícia. Obrigada, Gabriela. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer nosso. Muito obrigada. Fica à vontade, a casa é sua, laboratório seu. Tá bom. É tudo nosso. Vamos começar a falar um pouquinho do começo, né? Como é que foi a sua escolha? Você é farmacêutica de formação, certo? Como foi essa escolha? Eu quero fazer farmácia. Então, acho que vou voltar um passinho antes. Bom. Nessa época, meus pais moravam em Mato Grosso do Sul. Eu sou gaúcha, na verdade, mas já morei em vários lugares. E nessa época, meus pais moravam em Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. E eu estudava numa escola pública estadual, Arlindo de Andrade Gomes, lembro até hoje, naquela época era segundo grau, hoje é ensino médio, né? E eu comecei a participar de um clube de ciências, que foi fundamental na minha vida, assim, na decisão de fazer farmácia e na decisão de ser cientista. Então, eu lembro até hoje que o professor de química, que é meu amigo até hoje, o professor Ivo Leite Filho, entrou na sala de aula para dar a primeira aula para a gente no ensino médio. E aí eu falei, professor, essa escola tinha que ter um laboratório de química. Aí ele, mal sabia eu, né, quanto ele era empenhado nisso. Hoje ele trabalha em feiras internacionais de ciência, etc., é um nome nessa área. E aí ele meio que olhou assim, no final a gente, né, formou um grupo, eu fui uma das primeiras alunas no clube de ciências que ele coordenava, e foi uma experiência muito interessante, né. E durante, então, o ensino médio, eu decidi que queria fazer ciência, eu queria ser cientista. E escolhi farmácia porque tinha química e biologia, que eram as duas matérias que eu mais gostava, e eu não sabia exatamente em que área eu ia ser cientista, mas, na verdade, eu já queria ser cientista no ensino médio. Já começou aí. E esse começar aí veio do nada? Veio de filme, veio de alguma referência? Veio, eu acho que eu era bastante curiosa, um pouco hiperativa, perguntava muito em sala de aula. E aí, quando teve a chance, né, de participar desse clube, a gente fazia, por exemplo, expedições científicas, viagem para o Pantanal, né, que lá é super rico, né, mas foi uma experiência riquíssima. E aí, no ensino médio, né? No ensino médio. Então, foi um divisor de águas. Foi um divisor de águas. Eu amei aquela coisa de pesquisar. Eu lembro que a gente fez um projeto com os Vikings, que a gente coletou nessas viagens para o Pantanal e levou para os professores da UFMS. Imagina, eu no ensino médio. Então, ficava imaginando estar fazendo faculdade, estar fazendo pesquisa. Então, eu já estava inserida nesse ambiente acadêmico. Inserida meio no ambiente acadêmico, de certa forma. Então, a farmácia não foi tanto por uma atração profissional, né? Apesar de eu admirar muito o profissional farmacêutico. Então, aí eu fiz farmácia e durante a minha graduação eu fiz estágio na farmacologia, justamente, né? Porque a farmácia tem muita relação com a farmácia. E o meu orientador, nessa época, ele sugeriu que eu procurasse alguma coisa na USP de Ribeirão Preto. Porque nessa época a UFMS, a Federal de Mato Grosso do Sul, ainda era muito incipiente na parte de pesquisa. Hoje ela está maravilhosa, né? Estou muito feliz quando eu volto lá para visitar. É gostoso, né? É muito bom. Ela está, assim, uma potência em pesquisa, mas na época não era, né? Então eu fui para a USP de Ribeirão, procurei vários laboratórios, fiz visitas, e me apaixonei por um laboratório que eu não
estava esperando me apaixonar, que era um laboratório de neurociência. Então, eu visitei esse laboratório e conheci a professora Leda Menescal de Oliveira, que foi a minha orientadora de mestrado. E simplesmente, assim, me apaixonei pela temática, por ela, pelo clima no laboratório. Eu vou te dizer que foi uma escolha meio intuitiva, assim. Eu me senti bem naquele ambiente. E comecei a gostar muito de neuro, né? Neuro é até hoje uma paixão, assim, essa parte de comportamento e as áreas do cérebro relacionadas a comportamento, a parte evolutiva da neurociência, eu tenho muito interesse. E aí, então, fui fazer um mestrado, fiz a prova de mestrado lá para a USP de Ribeirão, foi bem difícil para mim, porque apesar de ter tido uma graduação razoável, assim, a prova era muito difícil, a prova para entrar. Eu lembro que eu passei, assim, com 6,5, acho que a nota de corte era 6. Um grande feito, né, era uma menina periférica, né, de Mato Grosso do Sul, longe dos grandes centros, né, e estava indo para a USP, então foi grandioso. Foi muito bom, foi bem importante. Uhum. Esse tempo fora do Brasil, como é que foi? Aí eu fiz depois o doutorado, aí sempre me pergunto, mas como é que você veio parar aqui no Rio de Janeiro, né? Eu estava fazendo o mestrado lá em Ribeirão Preto, foi tudo bem e tal, fui bem feliz lá durante o mestrado. Mas eu conheci meu marido nessa época, na farmácia. Na verdade, eu já conheci ele da época que eu fazia graduação. E aí, quando eu terminei mestrado, eu tinha que fazer uma escolha. Ou eu ficava mais perto da minha família, ou perto dele, porque em Ribeirão eu estava longe de todo mundo. E aí, eu fiz a decisão de vir para cá. Né? A gente casou, vamos dizer assim. E aí, eu fiz o doutorado, então, aqui na UFRJ, no Instituto de Biofísica, com a professora Eliane Bolchan, que foi também maravilhosa, me apaixonei por ela. E aí, muito tempo depois, 2010, eu saí do Brasil para fazer o pós-doutorado. Eu já era professora aqui na UF, trabalhei no King's College, em Londres, e foi uma experiência muito boa, porque lá eu comecei a trabalhar com inteligência artificial, né, que é uma linha que eu mantenho até hoje. E está muito em alta, né? Vamos falar um pouquinho disso. Como é que está sendo esse processo? Uhum. Começou fora, né? Você trouxe para o Brasil já com essa perspectiva nova. Então, o que aconteceu? Quando eu fui em 2010, não era a moda que é hoje, a inteligência artificial, né? E como é que eu trabalho com inteligência artificial, machine learning? Eu trabalho da seguinte maneira, a gente aplica a inteligência artificial nos exames de neuroimagem funcional para tentar fazer predição de transtornos mentais, por exemplo, tá? Ou traços de personalidade, a gente tem artigos com isso também. Então, é muito curioso e é interessante, porque tem umas evidências de que a gente tem alterações no cérebro, em termos de transtornos, antes do aparecimento dos sintomas, de maneira completa no indivíduo. Então, se você consegue, com esses exames de neuroimagem, identificar pessoas vulneráveis, a ideia é fazer uma intervenção precoce, né, para tentar evitar ou pelo menos retardar o aparecimento dos sintomas. Eu fui uma das primeiras pesquisadoras a trazer, né, essa ideia de utilizar a inteligência artificial aplicada à neuroimagem para a predição de transtornos aqui no Brasil. E por isso ganhei o prêmio Mercosul, né, de Ciência e Tecnologia, que foi dado pelo MCTIC e vários países aqui da América Latina. Muito bacana. E muito avançada também, né, para você ter. Como foi o seu processo, assim, de aquela coisa do não tenho o tempo certo de engravidar, eu vou esperar mais, e tem uma demanda muito alta, eu tenho uma aluno dependendo de mim. Essa questão da pressão, você sofreu isso, teve uma rede de apoio? Então, eu acho que todas nós, mulheres, cientistas ou não, né, que estamos no mercado de trabalho, a gente tem essa grande questão. Qual o melhor momento e como lidar com essa grande demanda, né? Porque acaba que a gente tem que ser cientista como se não fosse mãe, e mãe como se não fosse cientista. Não dá para separar, né? E é muita demanda, realmente. Então, assim, eu tive sorte porque eu pude escolher o momento, né? Eu tive minha filha, eu já era professora aqui, eu tive a Sofia com 32 anos, eu entrei para a UF com 29. Então, já estava aqui, já tinha... Estava tranquila, ambientada na UF, com as aulas, etc. Mas olha, vou te falar, foi difícil a beça, porque manter, né, o ritmo de produção acadêmica, orientar aluno, dar aula, projeto de extensão, tudo que a gente faz, e mais uma criança, é muito pesado. Eu tive sorte porque eu tenho uma rede grande de mulheres de apoio, cientistas, inclusive. Então, eu divido o laboratório com duas professoras que eu adoro, né, a professora Mirtes e a professora Isabel, e a gente se apoia mutuamente. Então, assim,
elas são mães também, então quando uma não pode estar numa reunião crítica para orientação de um aluno, a outra vai, a gente orienta alunos em conjunto. A gente apoia dentro do próprio trabalho, né? Eu sempre falo que isso é fundamental, assim, a gente tem que ter uma rede de apoio. Meu marido sempre foi muito participativo, então tive sorte nisso também, né? Tinha dinheiro para ter uma estrutura para pagar a creche, né? Que isso é uma outra questão que muitas mulheres não têm. Então, eu diria que eu tive muitos privilégios. Ainda assim, a maternidade foi uma das coisas mais difíceis que eu já enfrentei. Eu costumava dizer, na época que a Sofia era pequena, que eu defendia 3 teses de doutorado e não chegava perto da função, da importância, da dificuldade que é criar uma criança, né? Educar uma criança. Então, não é fácil. É pesado mesmo. E com rede de apoio, imagine sem. Sem, eu nem sei como é que seria. Por isso que a gente sabe que muitas mulheres desistem, né? Sim. E é compreensível, porque é muito pesado. E esse canal é exatamente essa edição, né? Para falar muito sobre isso também, para incentivar mulheres que às vezes já têm filho, teve entrevistados aqui que tiveram filho na adolescência, teve filho depois, teve filho antes, teve filho durante. Então, assim, tudo isso vai interferir, vai influenciar, porque só a questão de ser mãe já tem muito amplo. E além da pesquisa, vocês saem do Brasil, eu acho isso maravilhoso. É mais uma coisa também. E além dessa dificuldade natural da maternidade, teve outras dificuldades nessa carreira, assim, como cientista? Eu vou te dizer que ser mulher na ciência não é muito fácil. A gente enfrenta diversos estereótipos, né? Assim, então, por princípio, e são coisas muitas vezes implícitas, que a gente não percebe conscientemente. Mesmo nós, mulheres, às vezes reproduzimos. Então, por exemplo, a presença de mulheres em espaços de poder ainda é pequena dentro da ciência, né, em comparação aos homens, por exemplo, né, então, sei lá, diretores de instituto, presidente de agência de fomento, né, nos cargos de poder de decisão não tem muito mais homens do que mulheres na ciência. Isso acontece porque existe uma discriminação, né, um estereótipo de que a mulher não é tão brilhante quanto o homem. Inclusive, como cientista, você for nos congressos, as conferências plenas, as grandes conferências, em geral, são ministradas por homens. É muito difícil, mesmo em áreas femininas. Você tem mais mulheres na base, né? Mas não tem a credibilidade. Não tem. Então, a gente tem que lutar contra isso, né? Tem trabalhos que mostram que você tem que publicar 2 vezes mais para ter o mesmo nível de competência considerado do que um homem cientista. Se você publica menos, se você não é considerado tão competente, se você não tem tanta visibilidade, você vai ganhar menos. Então uma coisa vai puxando a outra. E a raiz está lá. E fica difícil. Se a gente for colocar as questões raciais, aí você faz essa intersecção e aumenta muito a dificuldade, né? É possível, mas é uma luta diária. Então, eu te diria que, além da maternidade, enfrentar esses estereótipos por ser mulher é muito difícil. Para dar um exemplo prático, assim, né? Eu tenho falado disso nas minhas palestras. Quando eu fui defender a minha tese de doutorado, que era uma tese bem complexa em eletrofisiologia, monitorava a atividade dos neurônios, né? Botava um eletrodo no gambá, eu trabalhei com o gambá, que é considerado um animal primitivo, então o córtex visual dele era interessante porque é parecido com os ancestrais pré-históricos dele, né? E a gente queria olhar se esse córtex visual tinha propriedades sofisticadas, como, por exemplo, completar uma imagem, quando tem uma obstrução. E aí eu fui defender minha tese de doutorado, foi bem complexa, e a pessoa que estava na minha banca, né, o meu avaliador, logo antes de eu entrar, ele chegou e falou assim para mim: olha, parabéns pelo trabalho, mas eu vou te falar uma coisa. Esse pesquisador, tinha um pesquisador que eu citava muito. Eu preciso te contar, ele está solteiro e adora uma brasileira. Assim, um tipo de comentário que antes de você entrar para apresentar, te coloca naquela, olha, você fez um bom trabalho, mas você é mulher, tá? Já desestabilizou total. Desestabiliza completamente, porque a mensagem que está sendo dita é: você pode até ter feito um bom trabalho, mas para que você serve? Para casar com alguém. Essa é a sua motivação, né? Então, te coloca já nesse estereótipo de mulher, né, numa posição inferior, e foi bem complicado, e na época eu ri, assim, achei bem sem noção, mas não dei a dimensão. Depois que eu comecei a estudar... maturando a ideia. Depois que eu comecei a estudar as questões de equidade, é que eu comecei a perceber que essas piadinhas, brincadeiras, servem para reforçar esses estereótipos, né? Então, de colocar no teu lugar mesmo, né? Que não é um lugar de fazer um trabalho complexo,
né, que exija muita capacidade intelectual. E tudo mais entre linhas, né? Isso. E eu acho interessante porque aí que entra o seu lado ativista, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso, com certeza, também, sobre esse movimento. Então, o que aconteceu? A professora Eliane Ronchan, lá da UFRJ, que foi minha orientadora de doutorado. Então, ela começou, eu não tinha a menor ideia dessas questões, nunca tinha parado para pensar em com poucas mulheres, com poucas pessoas negras, com poucas pessoas com deficiência nos espaços acadêmicos, em especial, né, nos espaços de prestígio, de liderança, de decisão. E ela começou a levantar isso. A gente ia nos congressos dizendo, nossa, mas uma mesa só de homens, na neurociência tem tanta mulher, né? Ela começou a levantar um pouco essas questões, e aí a gente, o grupo, né, as alunas dela, a gente começou, realmente, começamos a ler sobre o assunto, começamos a trabalhar a questão dos estereótipos de gênero, dos estereótipos de maneira geral, né, viés implícito, e da perspectiva da neurociência, eu comecei a me envolver com isso. Comecei a ler, a gente começou a organizar algumas palestras sobre esse tema, e desde 2018 eu não tenho parado, literalmente, assim, são muitas palestras, sei lá, muitas por mês, amanhã é quarta, quinta-feira, por exemplo, tem uma, então eu virei uma militante, né, engajada, ativista nessa questão de aumentar a diversidade e a inclusão na ciência. Então, eu faço parte do movimento Parenting Science, que é um movimento que tem discutido muito essa questão do impacto da maternidade, né? Parentalidade, mas especialmente a maternidade na vida dos cientistas. Fui uma das fundadoras aqui da Comissão Permanente de Equidade de Gênero da UF. Estou como presidente da Comissão de Equidade, Diversidade e Inclusão da FAPERJ. E agora na CAPES a gente criou, né? A CAPES acabou de criar uma comissão de equidade de gênero, e eu vou participar dessa comissão, então abrir uma janela, né, para uma coisa mais geral, porque a gente vai repensar o sistema de pós-graduação, como é que a gente pode deixar esse sistema mais inclusivo, né, para pessoas com deficiência, pessoas negras, mulheres, né, as pessoas que são minorizadas, né, nesse espaço. Eu tenho atuado em diversos espaços diferentes, assim, para tentar melhorar essa questão na ciência, né, de deixá-la mais justa, mais equânime, e é importante dizer que não é só por uma questão de justiça, só isso já seria suficiente, mas há muitos trabalhos que mostram que a equidade e a diversidade levam a uma melhor ciência, uma ciência mais eficiente, e deveria ser óbvio, porque se você tem diferentes perfis pensando sobre um problema, a chance de resolver, de achar perguntas interessantes, abre caminhos, é muito mais interessante. Então, assim, para o bem da ciência, nós precisamos aumentar a diversidade. Para o bem de todos. Eu gosto muito de pedir um conselho para a galera que quer fazer farmácia, para as mulheres que querem seguir carreira na ciência. Você tem algum conselho para dar? Sempre me caiu nesse momento. Então, primeiro eu quero dizer para vocês o seguinte, o caminho é sem volta, né? Então, esse caminho de maior inclusão, equidade, diversidade, ele não tem retorno, eu sempre comento, eles podem mudar a velocidade, mas não a direção. Então, a gente tem uns retrocessos, né, que acontecem, faz um pouco parte, né, a gente está trabalhando para acelerar a transformação, mas não tem jeito, ela vai acontecer. Então, assim, acho que esse é o primeiro ponto, eu sou otimista também, eu gosto de ser otimista, eu acho que a gente está para um caminho sem volta. E construir redes de apoio. Essa é a segunda coisa que eu acho fundamental. Então, trabalhar de maneira cooperativa, esse modelo competitivo que passam para a gente, que existe muito na ciência, ele prejudica especialmente esses grupos subrepresentados, né? Então, criar redes de cooperação, isso é fundamental. Então, rede de cooperação no trabalho, fora do trabalho, né? Essa rede de apoio, ela vai ser fundamental para você conseguir progredir, e esse espaço cada vez mais existe, e é irreversível, vai continuar existindo, né? Precisamos de mulheres, pessoas negras, pessoas com diferentes sexualidades, identidade de gênero, que venham, né, fazer parte da ciência. É importantíssimo, tem que ser inclusiva, né? Ciência para todo mundo. Exatamente. Maravilhoso. Você quer deixar seu Instagram para a galera seguir, acompanhar seu trabalho? Então, meu Instagram é muito interessante, é @neurocientista_engajada. Amei. Ela já começou ótimo. Então, se quem quiser me seguir por lá, eu faço algumas publicações sobre. É isso, muito obrigada, professora. Eu que agradeço. Pelo tempinho. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Já segue aí, dá o seu like, compartilha com aquele seu amigo que sabe que quer fazer farmácia, seguir carreira na ciência.
e também principalmente para mulheres. Então é isso, até a próxima. Meu Deus.